Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre se a nossa alimentação pode trazer sintomas de ansiedade e depressão. Vamos juntos? Bom, no dia 23 de março de 2021, eu gravei um vídeo falando sobre o intestino ser considerado o nosso segundo cérebro e como que funcionava a comunicação entre eles, né? Intestino, cérebro. Hoje, então, a gente vai aumentar um pouquinho essa ideia, essa informação sobre essa comunicação que existe entre o cérebro e o intestino, tá? Para a gente entender, a primeira coisa que eu quero que a gente tenha em mente é uma resposta automática que o nosso cérebro tem desde os nossos ancestrais, que é uma resposta diante de qualquer situação de perigo. Quando a gente está diante de algo que nos causa um medo, algo que nos ameaça de alguma forma, o nosso cérebro ele nos prepara para que a gente possa então lutar ou fugir. Isso é uma herança genética que nós temos dos nossos ancestrais, né? Naquela época lá atrás, precisávamos muito disso, dessa parte do cérebro. Por quê? Porque existiam muitos perigos reais, viviam-se em florestas, animais ferozes. Então, todo aquele momento que a gente precisava ter uma reação, o nosso cérebro nos preparava para conseguir reagir. E essa preparação ela acontece com a liberação de adrenalina. Então, o nosso cérebro libera uma quantidade grande de adrenalina e aí então nos coloca em uma situação de alerta para luta ou fuga, ok? Bom, por que eu tô falando disso? Porque agora então a gente vai entrar nessa questão da alimentação. Quando nós comemos muitos alimentos industrializados, gordurosos, alimentos que não são bons para a nossa saúde, é como se a gente fosse causando uma inflamação intestinal, um sinal de perigo, um sinal de alerta. E essa inflamação e esse perigo que vai sendo causado ali internamente é mandado para o nosso cérebro essa informação de que algo não está bom, de que, olha, precisamos fazer alguma coisa, né? Existe ali um sinal de perigo. E aí, assim como a gente tem essa resposta automática lá dos ancestrais, o nosso perigo real, imediato, quando o cérebro recebe uma informação daquilo que eu comi e que não é bom ali para o meu intestino, a mesma reação diante de um leão é a reação que meu cérebro vai ter diante de um alimento que inflamou o meu intestino. Então, ele vai liberar adrenalina. E aí a gente tem essa sensação de estarmos sempre mais ansiosos. Por quê? Porque a liberação de adrenalina, ela dispara uma carga energética que traz uma sensação de ansiedade. Por isso, então, que lá no início, né, no título, a gente fala, será que a alimentação ela pode causar sentimentos, sensações de ansiedade? Sim, porque se a gente está com essa descarga de adrenalina, né, alta o tempo todo, a minha sensação é de que eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu estou ansiosa o tempo todo por esse excesso de adrenalina no meu organismo. Uma outra questão. E a depressão? Por que então que a gente também pode estar associando com sentimentos depressivos? Porque, gente, olha que bacana. Quando a adrenalina está em alta, ela inibe a produção de serotonina e dopamina, que são os nossos neurotransmissores responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Então, se eu estou o tempo todo dando descarga de adrenalina no meu cérebro, eu estou impedindo a produção dos neurotransmissores que são responsáveis pela minha sensação de bem-estar. Por isso, podemos sim, dependendo do meu ritmo alimentar, ter pessoas com sentimentos, sensações de ansiedade e depressão, sem que essas pessoas tenham de fato um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, mas simplesmente pela essa questão da alimentação. É o que o meu alimento causa ali dentro do meu intestino e que manda toda essa informação para o cérebro. Então é algo complexo, né? Mas é interessante a gente pensar, tá? Além da alimentação, claro, a gente tem que pensar também que hoje vivemos com muito medo.
Estamos com medo do Covid, com isso temos medo de nos relacionar, de conviver com as pessoas, medo do mercado financeiro, sempre estressados, atrasados, correndo. E tudo isso, gente, também causa o aumento de adrenalina. Então, a nossa vida hoje, né, o ritmo em que estamos levando a nossa vida, de certa forma, está nos impondo viver com sensações de ansiedade e depressão, sem que às vezes tenhamos de fato esses transtornos. Então, são duas coisas, tanto a alimentação quanto esse ritmo de estresse, né, e de preocupação constante que nós estamos vivendo na nossa vida. Esses dois fatores são aquela sensação lá atrás, né, dos nossos ancestrais, de estar se deparando diante de um leão. E aí eu libero adrenalina. Os nossos leões têm sido o nosso dia a dia, daquilo que comemos e da forma como vivemos. E aí estamos sim liberando o excesso de adrenalina no nosso cérebro, ok? Bom, e aí, Tatiana, tá, mas então o que a gente faz, né? São aquelas sugestões básicas e recomendações que acho que todo médico nos coloca. Primeira coisa, procurar sempre ter uma alimentação mais saudável. Eu sei que não é possível todos os dias, mas que a gente possa buscar isso na nossa vida. Segundo, manter a atividade física regular. Por quê? Porque a atividade física é algo que facilita a produção de serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores que a gente precisa, né? Além da gente estar descarregando ali um estresse, diminuindo a adrenalina que a gente liberou no nosso cérebro. E o terceiro ponto é o controle do nosso sono, do nosso ciclo de sono. Precisamos dormir bem, acordar bem, ter uma regularidade de no mínimo 8 horas de sono, com ritmo, né, no sentido de rotina, mais ou menos dormir e acordar no mesmo horário. Então esses 3 pontos, eles são fundamentais para que a gente consiga equilibrar um pouquinho e diminuir esse excesso de adrenalina que a gente tem soltado dentro do nosso cérebro e trago essas sensações negativas pra gente, ok? Bom, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Sei que essa comunicação ela é difícil de entender. Como eu disse lá no outro vídeo, eu já tinha explicado um pouquinho, aqui a gente vai entendendo um pouco mais e aos poucos a gente vai trazendo essas informações, ok? Grande abraço, obrigado por estarem aqui mais uma vez e até breve.